boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pelas tantas graças ao Mestre Jesus pela sua sempre presença, aos bons espíritos pela ajuda e amparo, e certos de que nossas rogativas serão atendidas, pedindo as bênçãos da presença e inspiração, solicitamos aos dirigentes espirituais do nosso Centro Espírita Oswaldo Melo, nossos guias e mestres Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, a permissão para a nossa exposição doutrinária no dia de hoje. Meus irmãos, em uma fala da monja Coen, entre outras coisas, uma afirmação chamou-nos a atenção ao referir-se à doença. Ela versava sobre o câncer. No entanto, serve para qualquer tipo de enfermidade, inclusive a Covid-19, que tanto nos assusta. Refletindo sobre isto, refletindo sobre o que ela falava e focalizando os ensinos espíritas no que tange aos fluidos e o quanto somos responsáveis pelo que somos, como também sobre as vicissitudes cujas imprevisibilidades não são verdadeiras, fomos buscar subsídios em A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, Qualidade dos Fluidos. Todos somos espíritos. Embora estejamos fazendo parte da vida física como encarnados, somos espíritos. E uma parcela da nossa vida é espiritual, visto que vivemos desta vida, a espiritual, tanto quanto da vida corporal. Primeiramente, durante o sono, e muitas vezes no estado de vigília. A situação de estar vinculado ao corpo físico não retira a condição de espírito. Não perde a possibilidade de comunicação ou visita espiritual. Para que isso seja possível, contamos com um segundo corpo, que é idêntico ao primeiro, porém composto de matéria semimaterial. Chamamos semimaterial por ser sutil, fluídica. E este segundo corpo é chamado de perispírito. Ele não fica circunscrito pelo corpo físico. Ele irradia ao seu redor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. O perispírito desempenha papel preponderante no organismo. Enquanto há vida física, enquanto estamos encarnados, jamais se desliga do corpo. Se expande, porém, sempre conectado. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres. O que também acontece em relação a outros espíritos
encarnados. A possibilidade da comunicação, mesmo à distância. O veículo desta conexão é o pensamento, tanto de um como de outro. O pensamento atua sobre os fluidos espirituais e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. E conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. E desde que estes fluidos se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, o qual recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, irá ainda mais guardar as influências de suas qualidades, boas ou más. Nós podemos exemplificar quando, acho que isso acontece com quase todos nós, quando a gente entra em um ambiente e a gente se sente pesado. Nos parece que chamamos de ambiente carregado. Alguma coisa deixa o nosso físico, o nosso moral abatido, pesado, pelo ambiente que encontramos. São as influências espirituais, fluídicas espirituais, que vêm afetar o nosso físico através do perispírito. E como o perispírito dos encarnados é de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, é a mesma coisa, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe do líquido. É o que acontece quando entramos num ambiente, como nos referimos há pouco. Toda aquela carga que está ali, negativa ou positiva, se for o caso, o nosso perispírito vai absorver e vai nos passar, vai nos afetar positiva ou negativamente, dependendo da situação. Os fluidos exercem sobre o perispírito uma ação que, por sua expansão e sua irradiação, se confundem com esses fluidos. O perispírito, atuando sobre os fluidos, reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular, no nosso caso, conosco mesmo. Se são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se não, se for maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e energéticos, os fluidos maus podem ocasionar desordens físicas, o que não é outra a causa de certas enfermidades. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos, um coro de pensamentos. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual. Se o conjunto de pensamentos é harmonioso, a impressão é agradável, como será penosa se for negativo ou discordante. Portanto, não é necessário que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a irradiação sempre existe. O pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É por isso que, instintivamente, procuramos reuniões homogêneas, simpáticas, pois aí vamos aurir
as novas forças morais que precisamos. Vamos recuperar as forças fluídicas que sofremos todos os dias pela irradiação do pensamento. É que o pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais e, por conseguinte, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Quando se diz que um médico opera cura de um doente por meio de boas palavras, afirma-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. Portanto, fazendo menção ao início da nossa fala, quando mencionamos a luta contra a doença, ao preparar-me para uma luta, são geradas dentro de mim forças energéticas voltadas para este fim, para a luta. Ou seja, no embate, estarei passando energias deletérias, nocivas, que eu mesmo criei, alimentando, fortalecendo o que eu quero exterminar. Ao contrário, minha atitude deve ser de transformação. Devo enaltecer o bem, fazer o bem ser notado, ser visto. Devo direcionar meus pensamentos e atitudes ao positivo. Embora a situação pareça extremamente difícil, que a derrota diante de tão temível inimigo é iminente, não se deixe envolver pela negatividade. Mentalize a transformação. Busque o equilíbrio. A enfermidade é um desequilíbrio que se instalou em seu organismo, fruto de um desajuste do espírito. Transforme as energias negativas, que estão carregadas de vibrações opostas ao equilíbrio emocional, em forças energéticas positivas. Joana de Ângeles, em seu texto Antídotos Eficazes, do livro Momentos de Alegria, na psicografia de Divaldo Franco, vem ao encontro do que até aqui afirmamos. Vejamos a essência do que nos diz a nobre orientadora. Diz ela. É a expressão do seu pensamento, não é literalmente o que ela diz. Mas o entendimento é assim. Procuremos nos abrigar nas construções mentais prejudiciais. Procuremos nos abrigar das construções mentais prejudiciais. Aquilo que vitalizamos na mente transforma-se em correntes que nos retêm ou que nos liberta. Conforme pensamos, viveremos. O pensamento envia mensagens que alcançam o destino para o qual se dirigem. Em razão disso, recebemos respostas equivalentes. A sintonia decorre da afinidade de propósitos. A onda mental que emitimos movimenta-se em campo de vibrações equivalentes, aumentando de intensidade ou diminuindo-a conforme a faixa na qual se expande. Nesse sentido,
outras mentes buscam-nos sediadas no corpo ou fora dele. É importante que nos envolvamos nas ondas mentais do otimismo e do amor que cruzam os espaços, como também imitamos pensamentos saudáveis. Habituemo-nos às ideias saudáveis e positivas. E se nos surgirem ideias perniciosas, negativas, depressivas, de mágoas ou de rancores, procuremos retirá-las da mente. Busquemos reagir sempre no bem e na confiança nos mestres e mentores espirituais. Todavia, se não conseguirmos, se não nos foi possível lograr êxito, busquemos o recurso da prece, entregando-nos ao benefício que dela decorre, a ação da caridade e do amor. Estes são os antídotos mais eficazes contra a perturbação de qualquer natureza. Não nos deixemos levar pelo desânimo, pela angústia, pela tristeza. Façamos o oposto. Não importa a situação. Não importa o estado que venhamos a nos encontrar. É preciso que nos esforcemos sempre pelo positivo. Animemo-nos com a possibilidade da cura. Busquemos um sorriso e felicitemo-nos pela oportunidade de ser exemplo. Exemplo a quem necessite e a quem nos cerca, aqueles que estão próximos de nós. Transformemo-nos. Não tentemos lutar contra a doença. Procuremos aceitá-la com resignação e com a certeza de que vamos conseguir transformá-la em um bem, mostrando a todos e em todos os sentidos que é possível educar. Nós temos que aprender a educar o nosso pensar, educar a nossa fé, para que possamos olhar também e principalmente a vida futura. Não nos fixarmos apenas na efêmera vida terrena, esquecendo os principais valores do ser. O espírito Erasto, no pós-escritos do livro Estudando o Livro dos Médiuns, de Manuel Filomeno de Miranda, nos diz, eu vou ler um trecho: a redenção humana é obra da educação. Educação sob os mais variados aspectos, para muitos dos quais o ser humano nem sequer despertou. Para isso, Deus, nosso Pai, confiou-nos todos ao Mestre dos Mestres, Jesus, educador por excelência. Ele, o verdadeiro pedagogo, não nos violenta a consciência, espera, paciente e amorosamente nosso crescimento espiritual
e adesão consciente à sua doutrina. Nessa tarefa, usa o amor em todas as virtudes do seu imenso coração. Paciência, benevolência, brandura, compaixão e tantas outras. Serve-se também dos incontáveis recursos de sua divina inteligência. Ao amor e à inteligência acrescenta o tempo, que lhe permite lapidar a pouco e pouco o caráter da humanidade terrena. Em sua sabedoria, mobiliza inteligências superiores que, com ele, compartilham a enorme e aparente impossível empreitada de nos harmonizar com as leis de Deus. Após sua vinda a este orbe, com o propósito de fazer com que o conhecimento das atividades humanas, incontáveis espíritos de escola, encarnados ou não, aqui estivessem. Portanto, meus irmãos, conforme a instrução que acabamos de ler, há uma coletividade de espíritos iluminados, muitos dos quais, fisicamente entre nós, sob o comando do Mestre, a nos ajudar na tarefa. Façamos a nossa parte. Confiemos. É preciso que lembremos, conforme resposta da questão 799 do Livro dos Espíritos, entre outros, que por meio do presente que é dado ao homem preparar o seu futuro, que abolindo os preconceitos de seitas, castas e cor, o homem aprenderá a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Refletindo sobre esta parte da resposta desta questão, a 799, nos leva a pensar que as vicissitudes, tais como doenças, tropeços de toda ordem, antipatias, medos, inseguranças e tantas outras, são resultados do nosso passado. Que é necessário tirarmos qualquer tipo de preconceito que ainda possamos ter. Que precisamos ser solidários um com o outro, sem preconceitos. Que a nossa solidariedade seja pura, ampla e restrita. Meus irmãos, ao longo dos séculos, viemos tropeçando em conflitos, fazendo nosso irmão sofrer pelas guerras, pela ganância, pelos abusos do forte sobre o fraco. As nações sempre se individualizaram, internamente fortalecendo-se, cada uma com suas condições, mas todas olhando para si, fortalecendo sempre mais seu poderio bélico, impondo-se pela força e provocando medo às outras nações. Soberania nacional, gritam alguns grandes líderes. Será que dá para entender o porquê de sofrermos tanto?
Melhor dizendo, por que ainda sofremos tanto? Os espíritos superiores nos disseram, na resposta mencionada acima, que a solidariedade há de nos unir como irmãos. Repetindo, Deus está nos proporcionando grande oportunidade de reflexão. A humanidade terrestre tem um inimigo comum nos dias de hoje. E o combate a ele não se dá pelo poderio bélico. Só é possível dominá-lo pela união. Nós temos que pensar que o uso da máscara, essa que temos a necessidade de usá-la quando saímos pelas ruas, ele não serve apenas para nos proteger, mas também para proteger o outro. De nada adianta um ou outro país encontrar a fórmula perfeita de uma vacina e imunizar somente os seus habitantes. É preciso vacinar a todos. Todo mundo. De todo mundo. Desde as mais ricas nações até a mais pobre. Desde aquelas ditas mais abertas, politicamente falando, até as mais fechadas, as dos regimes mais absolutistas possíveis. Do Oriente ao Ocidente, de Sul ao Norte. Todos. E o que isso significa, meus irmãos? Que somos absolutamente iguais. Somos todos irmãos. Não importa onde estejamos, de onde viemos, quem somos, a que país pertencemos, a que religião, não importa. Somos irmãos e somos iguais. E se hoje temos que passar por esta difícil e importante provação, e assim como outras tantas, é pelo que construímos no passado. É por meio do presente que preparamos o futuro. Está lá naquela resposta que lemos há pouco. E aí está a reflexão que deve nortear a cada um de nós. Aproveitemos o hoje. Deus está nos chamando à união. E conforme já foi dito, há uma coletividade de espíritos iluminados entre nós para nos ajudar na tarefa. Abramos os nossos corações e nossos ouvidos aos seus ensinamentos. Afastemos de nós os resquícios de qualquer negatividade que ainda fazem parte do nosso viver. Esta é a mais importante reencarnação que até aqui vivenciamos. Estamos tendo a oportunidade de que o nosso próximo retorno seja em um mundo melhor. Não deixemos escapar a ocasião. Transformação é a palavra. A vitória se dá pelo amor. E somos capazes de amar.
Fixemos nosso pensar na harmonia, na paz. Busquemos estar bem com o nosso irmão, com o nosso próximo. É possível. Somos capazes. E para encerrar, aproveitando a capacidade da força energética que a união de todos nós proporciona em benefício dos nossos irmãos, vamos dirigir nossas energias aos que padecem em suas provações e expiações, especialmente aos que sofrem pela pandemia que nos assola. Assim, meus irmãos, sob a harmonia que esta melodia nos oferece, vamos unir nossos sentimentos de amor, de compreensão, para que, carregados de muita luz, de muita paz, possam levar esperança e fé a cada um. Que a união de nossos pensamentos, desprovidos de todas as vaidades, possa conduzir ânimo e coragem àqueles que se sentem desamparados e desesperançados. Vibramos neste momento, unidos pelo amor à humanidade sofredora. No entanto, meus irmãos, podemos incluir especificamente aqueles nossos queridos que sabemos em necessidades. Mentalizemos cada um agora, neste momento. Nossas irradiações em ondas energéticas vão envolvê-los, penetrando em seus corações suavemente, serenando suas aflições, levando esperança, consolo e fé. Ao mesmo tempo em que irradiamos luz em benefício de nossos irmãos, também recebemos. Por isso, agora, deixemos livres nossa mente. Coloquemo-nos à disposição de absorvermos a mais pura energia. Assim, relaxados, tranquilos, livres de qualquer sentimento contrário, percebendo a presença de nossos amigos espirituais que espalmam suas mãos sobre nosso chakra coronário. Permitamos que os fluidos energéticos que nos são derramados penetrem em nosso organismo,
através de todos os nossos centros de força, trazendo-nos segurança e confiança, esperança e cura. Tenhamos calma. Tudo isso vai passar. Muita luz, queridos irmãos. Muita paz. Gratidão. Eterna gratidão. Que assim seja.